Elaine, eu acho que eu não estou conseguindo aceitar aqui. Tá aparecendo para mim que você não pode participar. Eu vou enviar o convite novamente. Ah, agora Pronto, sim. foi. Tudo Tá conseguindo bem? me ouvir bem? Tô ouvindo bem. Quem está aqui assistindo a live está conseguindo ouvir as duas também? E conseguindo ver de forma que fique clara? Deixa eu só ver se o pessoal está conseguindo ouvir aqui, que a gente já começa. Tá, Ah, se Fernanda sim, falou que tá, todo mundo vai ouvir. Acho que a gente já pode dar início enquanto as pessoas vão entrando aqui, né? sim. Boa tarde, Elaine. Boa noite já, Boa né? Já são noite. 6. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite para participar da live de hoje. Atrapalhar um pouquinho aí do seu descanso no domingo. Não? Agradeço também a todo mundo que está assistindo a gente. A gente vai começar se apresentando, porque aqui também tem seguidores da Elaine, seguidores meus, né? Então é interessante também que a gente se apresente para quem não conhece a gente. Meu nome é Michelle, sou nutricionista. Trabalho na maior parte dos atendimentos com emagrecimento, mas também atendo atletas e alguns pacientes que buscam controle de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão. E acho imprescindível a questão do acompanhamento disciplinar do paciente, tanto da nutrição com a psicologia, que é o caso, né, de ter chamado a Elaine para fazer a live hoje, como também com outros profissionais, como educador físico, fisioterapeuta, pessoas que trabalham com terapia alternativa, enfim. É sempre interessante a gente poder olhar esse paciente de diversos ângulos, não só com uma única visão, né? A gente vai falar mais sobre isso, né, daqui a pouco. Então, vou deixar um tempinho agora para a Elaine se apresentar, a gente começar a falar do tema da nossa live. Então, eu sou Elaine, sou psicóloga. Eu trabalho, já sou formada há 11 anos. No início da minha carreira, eu trabalhei muito com dependência química. Ah, que E interessante. por 6 anos eu trabalhei, 5 anos eu trabalhei com dependência química. E há 6 anos eu trabalho com emagrecimento. E aí eu falo, não é muito diferente uma atuação da outra, né? Porque fala de compulsão. E Sim, hoje as compulsões são as coisas mais pertinentes para as pessoas, né? A compulsão tanto da alimentação, dos vícios, da compra. E isso tudo tem a ver com o aspecto emocional. Então, nesse tempo todo de atuação, hoje eu trabalho especificamente com inteligência emocional, que é justamente para isso, para abranger todos esses públicos, para que ela entenda que lidar com a própria emoção, entender, gerenciar a própria emoção vai fazer com que ela tenha um equilíbrio maior na vida. E também nessa parte alimentar que é fundamental, né? Então, essa mais ou sim. menos é a minha atuação. Ah, que interessante. Bom também conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Tenho certeza que eu vou aprender muito nessa live de hoje também. Já estou doida para saber o que você tem para falar. Então, por que eu chamei a Elaine aqui para fazer essa live de hoje? Eu vi ela fazendo uma live. Nessa live ela falava sobre transtornos alimentares, né, do porquê se come, e eu achei fantástico. Eu falei, eu preciso trazer a Elaine para passar um pouquinho desse conhecimento também para a gente. E aí o tema surgiu, né, em função disso mesmo, do porquê se come. Eu Uhum. vejo que lá no dia a dia do consultório, os pacientes chegam com um objetivo, na maioria das vezes, o emagrecimento, né? E chegam empenhados, com todos os aspectos favoráveis para seguir aquele propósito, né? E desistem no meio do processo, ficam desmotivados, ficam frustrados, acabam tendo bastante recidivas, reganhos de peso. E é aí que eu entro com essa conversa sobre o tratamento psicológico. Quem está aqui assistindo, que é meu paciente, sabe que eu bato muito nessa tecla, fiz muito a questão do acompanhamento psicológico, principalmente nos casos de emagrecimento, não que os outros propósitos, os outros objetivos não se tem essa necessidade, mas principalmente nos casos de emagrecimento, eu vejo uma
assim, uma necessidade muito grande de aliar o tratamento psicológico. Tem alguns pacientes que tiveram resultados excelentes depois que começaram a fazer as consultas com o psicólogo ou que eu já conhecia, ou que eu já tinha indicado, enfim. E aí eu friso muito isso, né? Porque o paciente ele chega a se culpar. Ah, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Ele acha que o problema está somente nele, que não tem mais o que fazer, né? E aí que eu digo que não, que existe sempre um porquê atrás daquele comportamento e que ele precisa descobrir o que está fazendo com que ele tenha falta de disciplina, ou que tenha um comer compulsivo, ou muitas vezes até mesmo o contrário, né? Tem gente que está passando por alguma situação complicada e acaba não conseguindo comer, perde muito peso, fica com deficiência nutricional. Então, eu bato muito nessa tecla. Não basta querer, você não pode culpar o paciente por isso. Você tem que mostrar que existem porquês atrás daquele tipo de comportamento. E aí, um pouco sobre isso que a Elaine vai falar para a gente hoje. Então, eu gostaria, Elaine, que você falasse sobre essas questões psicológicas que podem afetar e como elas podem afetar diretamente a nossa alimentação. Então vamos lá, para a gente poder entender um pouquinho essa questão da alimentação, né? O que a psicologia fala, né? Primeira coisa é o processo inicial da nossa vida. Vamos entender como que a alimentação ela entra na nossa vida. A gente já nasce recebendo comida, né? A criança já nasce, geralmente é colocada lá no peito da mãe. E Na aí, primeira hora na já, né? primeira hora, naquele primeiro momento, algumas crianças não conseguem, mas a maioria de nós foi o que aconteceu, foi isso. A gente nasce e já diretamente é colocado no peito da mãe. E isso tem uma importância muito grande para toda a nossa vida depois. Por quê? A alimentação tem diretamente a ver com afeto. Porque nesse momento que eu estou no peito da minha mãe, eu estou recebendo a alimentação, mas eu também estou recebendo o carinho. Eu estou recebendo o amor. Antes era a alimentação lá dentro do útero. Era diretamente da minha mãe e depois passa a ser uma coisa fora. E eu consigo sentir a minha mãe de uma outra forma. Então, esse processo inicial de amamentação e afeto é muito importante. Então, ali que a criança começa a desenvolver que, através daquele carinho, daquele cuidado, eu tenho afeto. E aí, vamos deixar isso bem entendido. Então, a primeira coisa, a alimentação já está em tudo a ver com afeto. Depois, né, a gente passa depois da amamentação, a gente passa a receber a comida pelos nossos pais. Né? 6 meses, geralmente, existe a introdução alimentar. E quem que faz essa escolha? Os nossos pais. Como que eles introduzem? Da forma que eles acham importante. Então, de novo, a alimentação é dada por alguém de fora. Só que a criança aí, ela já começa a mostrar mais as emoções dela, ela já começa a ter as frustrações, a ter as emoções à flor da pele. E o que acontece? Muitos dos nossos pais não sabem lidar com as próprias emoções. E aí, como que eles vão ensinar? Aí começa a nascer uma deficiência. Porque eu não sou nem ensinada a lidar com a comida, porque eu não sei o que é a comida, alguém que me dá a comida. E quando eu estou no momento emocional de vulnerabilidade, geralmente frustrada, nervosa, vem alguém para me acalmar e geralmente me dá alguma coisa. E essa coisa tem a ver com comida, que é mais fácil, né? Exatamente. Tem até um filme, até anotei aqui para não esquecer de falar, mas eu não me recordo muito bem o nome dele. Não sei o que você tem para dizer sobre ele, porque eu lembro que as críticas foram um pouco contraditórias, né? De pessoas bem favoráveis, pessoas que não foram. Que é o mínimo para viver, ou o mínimo para sobreviver. Uma história de anorexia. E aí ela fala muito sobre isso. Inclusive, a última imagem do filme, a última cena, é uma imagem muito forte. Não vou dar spoiler do filme aqui, mas quem quiser assistir. Ela fala, o filme trata exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão materna e como esse afeto, através da alimentação, pode ocasionar uma cascata de reação que vai afetar todos os aspectos de vida. Não sei se você tem alguma crítica também para fazer esse filme. Não, esse filme é muito interessante. Ele é angustiante. Eu acho que por isso que muitas pessoas acabam É bem criticando. forte. É forte, mas é real. Aquilo ali é muito real.
Eu falo muito sobre as feridas emocionais, né? Porque o meu tratamento vai muito lá a fundo, né? Dentro de todas as feridas emocionais, a ferida da rejeição, que é geralmente para as mulheres, né? Então, assim, existem mais casos geralmente de mulheres que têm casos de anorexia, né? Geralmente a mulher tem esse grande problema. E por quê? Qual é a relação disso com a ferida da rejeição? A ferida da rejeição é quando eu tenho vamos botar o desentendimento com a minha figura do mesmo sexo, a minha figura da minha mãe. E aí, por isso que as mulheres são mais afetadas. E aí é o interessante, por que da minha mãe e por que anorexia? Da onde que eu recebo o meu primeiro afeto? Da minha mãe. Se eu entendo que que a minha mãe me rejeitou, eu vou ter um problema com a alimentação. Olha como que isso faz total sentido. Se eu entendo, porque a ferida da rejeição é uma ferida que eu entendo que eu não sou amada do jeito que eu sou. E aí, para a mulher, tem um impacto muito grande na alimentação, porque a mulher que tem essa ferida tem muita dificuldade na alimentação. Em aceitar principalmente a própria imagem. Você vê a pessoa que tem uma anorexia, ela não se vê magra, ela se vê extremamente gorda. Então ela tem uma dificuldade com a imagem dela, por quê? Quando a gente é pequeno, a gente tem que ter um processo de identificação. E aí a mulher com a mãe e o homem com o pai. Porque faz com que a gente tenha um modelo de vida. Se eu não tenho esse processo de identificação, eu começo a não entender quem eu sou. Eu não consigo me ver, me reconhecer a minha própria imagem e me construir. Então, nessa questão da anorexia, tem muito a ver com essa questão da mulher com a mãe. Poucos casos, nesse filme até nem sei se mostra algum caso de homem. Né? Você Não, lembra? esse Não, era né? Só de mulher, né? mesmo. Uhum. Porque é muito. Eu acho que até tinha uma espécie de, não estou me recordando agora, mas de escola ou de internato, onde tinham vários casos. A maioria era mulher, sim. Isso mesmo, por causa disso. Pela essa questão da relação com a mãe, que que traz o primeiro alimento e essa questão do afeto. Por isso que é tão importante. E aí, o que acontece? A gente começa a não entender a comida, não entender o que é alimentação. Isso é uma coisa que eu acho que é muito falha no nosso desenvolvimento, né? E a gente começa a associar a comida a prazer. Então, a comida, ela começa a agir no nosso sistema de dor e recompensa. Toda vez que eu tenho um sofrimento e eu não sei lidar com aquele sofrimento, o que é me ensinado a comer? E por isso que a gente busca muito o quê? Doce, gordura, que são os alimentos que agem mais rapidamente no nosso cérebro, fazendo a liberação de dopamina. E aí é por isso que a gente se vicia muito facilmente nesses alimentos. Por quê? Porque eu não entendo a minha emoção e eu vou buscar comida para aliviar. E por isso que provavelmente no consultório muitos nutricionistas têm essa dificuldade, porque você passa uma restrição. Aí já tem isso. Restrição para o nosso cérebro, aí vai lá para o nosso cérebro primitivo, que é o quê? Se eu não posso, quando eu tenho acesso, eu quero tudo. Porque como que a gente funcionava lá antigamente? A gente não tinha fartura de comida. Quando a gente tinha uma sorte de uma caça, de alguma coisa, a gente comia aquilo tudo para sobreviver, porque eu não sabia quando que eu ia ter acesso àquilo de novo. E aí, às vezes, tenho uma experiência de muito tempo com emagrecimento, e toda nutricionista que eu trabalhei, eu falava muito, vamos tentar não restringir tanto. Vamos ensinar. Porque a restrição vai causar a compulsão lá na frente. Uma pessoa consegue se restringir por um tempo determinado. Ela não consegue se restringir por toda a vida. Por isso eu sou muito a favor da reeducação alimentar. Do ensinamento, do que é cada alimento, dessa questão. Porque aí isso passa a ser uma coisa mais
visível e mais que a pessoa percebe mais do que somente a restrição. Não posso. Essa coisa do não posso, depois de um tempo, vai levar a um processo de compulsão, porque é a falta. A falta vai levar à recompensa. Vai atingir o meu nível de dor do cérebro. E como eu fui ensinada a ter recompensa através da comida, eu vou buscar a comida lá na frente. Eu gosto bastante de trabalhar com reeducação alimentar, esse é até o foco do meu trabalho. Interessante você ter trazido essa questão. E eu falo muito isso também. Às vezes a gente até tem algum desafio, a gente passa um tempo, né, sem um determinado alimento, ou fazendo alguma Isso. determinada coisa. Mas a conduta nunca pode ser uma conduta restritiva exatamente por isso. Até porque, para buscar o propósito desses pacientes, eles têm que entender que a dieta não vai ser por 2 meses e acabou, nunca mais vai precisar fazer. É um estilo de vida. Uhum. E outra coisa, as tentações vão estar sempre em volta. No mercado vai ter, você vai estar fazendo só compra para dieta no mercado, você vai passar no caixa, vai ter o chocolatinho, você vai ter que confraternizar, não é verdade? Você vai ter que sair com seus amigos, com seu esposo, com sua esposa, e você nunca mais vai poder sair da dieta, vai viver essa vida de restrição por quanto tempo? Então, esse paciente não vai levar esse propósito por muito tempo mesmo. É aquele que faz a dieta por 2, 3 meses, quando chega a 3 meses, e aí abandona o processo e retorna à estaca zero. Por isso é que é interessante entender o seguinte: o alimento ele não é vilão, ele é nosso aliado o tempo inteiro, até mesmo o que não está dentro da dieta. Uma bebida alcoólica, um chocolate, um alimento mais gorduroso. Uma hora ou outra a gente vai estar fazendo uso, ou vai estar, ou pelo menos exposto a esse tipo de alimento. A gente é que tem que saber se controlar e entender que não é uma vez ou outra que vai fazer com que a gente tenha problema de saúde ou não alcançar o objetivo por conta disso. A questão é o que você faz todos os dias. Foi muito Exatamente. legal você falar a questão do doce também, porque eu abri uma caixinha aqui mais cedo, né, no story, e eu também tenho essa questão, né, no consultório, que a maioria das pessoas falam isso, e na caixinha hoje apareceu, né? Mais vezes falando sobre as tentações, né? Que não consegue seguir a dieta por conta das tentações, o chocolatinho, alguns deram até algumas marcas específicas. E uma das questões que me aparece com frequência realmente é essa questão da compulsão por doce. E foi muito interessante você falar dessa relação materna e tudo mais, que é uma coisa que eu bato na tecla com eles também. E eu falo, olha, tem que tratar, porque não adianta vocês ficarem brigando, tá dando um passo para frente, tem uma corda puxando 2 passos para trás. Eu Então brinco isso acaba. muito que o doce tem a ver com carência. As pessoas vão no consultório falando assim: nossa, eu tô com muita vontade de comer doce ultimamente. Eu falo: ih, é carência. Você tá com alguma carência emocional. Então, o doce vem com tudo. É aquela história do que eu preciso, né? Ah, no final do dia eu preciso de um chocolatinho, eu É, preciso de uma lasanha, eu preciso de uma cervejinha. É exatamente esse precisar, o problema está exatamente aí, né? Se você precisa, você está fazendo alguma compensação. é. É 2 coisas que eu até anotei aqui, né? Durante a sua fala, fui também lembrando. O que me aparece também com frequência são questões de luto, principalmente agora, né? Nessa questão da pandemia, tem muitos pacientes que perderam familiares. E não só familiares, né? Também tem o luto da questão, às vezes, de um término de um relacionamento, que para quem não sabe, isso também é um luto, né? Término, rompimento de laços de trabalho, né? Que também na pandemia isso também ficou muito presente. E muitos pacientes ganharam peso depois dessas circunstâncias. E aí eu sinto exatamente isso, que aquela lacuna não foi preenchida e tem o consumo desenfreado de algum alimento determinado, ou, enfim, de uma gama enorme de alimentos, para tentar suprir aquela falta que alguém ou algo tem feito. E como que você costuma trabalhar isso nas suas consultas? Por exemplo, esse meu paciente vai chegar lá e vai falar: ah, Elaine, a minha nutricionista falou isso, aquilo, falou que eu não consigo seguir o plano alimentar, não é porque eu não tenho foco, não é porque eu não tenho força de vontade, mas porque tem um motivo atrás disso aí, eu perdi um familiar, eu passei por uma situação complicada. Como que você vai ajudar esse paciente a preencher essa lacuna que não seja através da alimentação? Porque, na verdade, vai virar um ciclo vicioso, uma bola de neve, ela vai ganhar peso, vai ter problema com isso e não vai ter o problema inicial resolvido, né?
Isso é muito comum, que é a falta, né? Aí o luto vem com qualquer perda, seja de uma pessoa ou seja com algo de alguma coisa. Então, como que geralmente eu trabalho isso? Eu trabalho em cima da perda, de ressignificar essa perda, de saber viver essa dor sem querer uma recompensa, porque lembra, a gente tem um circuito do cérebro que é para toda dor eu quero uma recompensa. E aí o que eu tento é alinhar, você precisa aprender a lidar com essa dor e saber que nem toda dor tem preenchimento. Às vezes a morte de alguém, ninguém morre e a gente consegue colocar alguma coisa no lugar. Se eu começo a querer colocar alguma coisa no lugar, nunca vai ser preenchido, porque ninguém preenche alguém. Então, às vezes a gente vê assim, pessoas que alguém morre. Programas dos Estados Unidos têm muito isso. Aquelas pessoas que são acumuladores compulsivos, sabe? Você vê que sempre tem uma perda muito grande ali. E ela começa a querer preencher aquilo com alguma coisa, ou com comida, aqueles quilos mortais mostra muito isso também. E se você para pensar, os quilos mortais geralmente tem perda de alguém ou relação com a mãe. Na verdade, relação com a mãe, assim, é o essencial, relação não só com a mãe, mas a relação com o pai também. Porque a nossa relação com a comida é a nossa relação de afeto, né? E também a nossa relação de aprender a lidar com um não. Porque isso você deve ver muito no seu consultório. Lidar com não é muito difícil para as pessoas, principalmente quando tem a ver com comida. A gente tem crenças, né, que a gente carrega que é eu não posso dizer não, né? Comida eu não posso desperdiçar, eu não posso desagradar alguém falando não se ela me der alguma comida. Então tem várias questões com não que não foi internalizada e quem traz o não pra gente é a figura masculina, seja o pai, quem não tem pai, alguém que fez essa representação do não, do limite. E geralmente, pessoas que têm transtornos maiores, pessoas que têm obesidade crônica, vamos dizer assim, têm muita dificuldade com o não, principalmente com o não na comida. Então, é uma das coisas que eu tento trabalhar, é aprender a dizer não e entender que aquele não é importante. Porque você falou dessa coisa do dia a dia e tal, né? O que acontece? A gente trabalha, trabalha, trabalha e no final do dia a minha recompensa é a alimentação. Por quê? É como se eu vivesse o não o dia inteiro e no final do dia eu me dou a minha recompensa. Então eu tento equilibrar a vida da pessoa para que ela entenda que o trabalho não é um não. Porque o trabalho é essencial, o trabalho ele é digno, o trabalho faz com que a gente cresça, o trabalho a gente tem outras recompensas dentro do nosso trabalho. Aí eu tento pedir para que elas aprendam a ter outras fontes de prazer. Você vê uma criança, às vezes a gente tem muita dificuldade em fazer uma criança comer. Por quê? Porque ela está brincando. E ela está no maior prazer. Ela não quer comer, né? Não sei, hoje em dia que as crianças ficam muito no videogame, mas antigamente era assim, era uma briga botar uma criança que tá brincando, fazer aquela criança comer, porque elas não queriam comer, porque ela estava em um outro prazer. Como a gente está muito acostumado com esse prazer, eu vi até uma pesquisa que eu achei muito interessante falando sobre essa questão do sentimento e da comida. Como que a gente lida? E essa pesquisa mostrou que pessoas obesas geralmente elas têm uma relação maior de comer com emoções negativas. Eu falo emoções negativas porque, no meu ponto de vista, nenhuma emoção é negativa. É negativa quando você não sabe lidar com ela. Mas as pessoas obesas, quando vivem uma emoção negativa, elas têm mais dificuldade em lidar e geralmente elas comem. Enquanto pessoas magras, elas comem mais com emoções positivas. E isso é muito interessante, né? Porque geralmente as pessoas magras, elas não associam o ruim a comer. Então, aonde a gente tem mais o hábito de comer? Em comemorações, né? Principalmente a nossa cultura. O brasileiro é muito assim.
né? Comemoração, tá? Eu vou te visitar, você vai me dar alguma comida, né? E vai ser aquele banquete, geralmente, vai ter excesso ali. E enquanto em outras culturas, eles acham, às vezes, gente, para que esse tudo de comida? Eles não entendem essa relação que a gente tem com a comida. Até porque a gente já viveu em escassez. E aí o excesso vem com muita força na nossa cultura. Mas a gente vê, assim, os dois lados. Tanto a pessoa magra quanto a pessoa obesa comem com emoção, mas com emoções diferentes. Mas quando a emoção ruim, vamos dizer assim, ela talvez seja mais intensa, eu vivo mais e acabo querendo uma recompensa maior. E aí eu não consigo controlar aquele vício daquela comida. E aí no meu trabalho, se eu tenho um emprego ruim, se eu tô emocionalmente mal, se eu tô com alguma coisa ruim, qual vai ser a minha primeira fonte de recompensa? A comida. E aí fica muito difícil desvincular. E aí eu também falo uma coisa para os meus pacientes: a comida pode ser fonte de prazer. Só que ela não precisa ser super calórica. Eu falo, a Sim. comida pode ser muito prazerosa, mas o problema é que a gente associa a comida saudável a coisa ruim. Não é verdade? Você deve pegar muito Isso isso vem também da infância, né? Isso também também. vem da infância. Até porque quando a criança não quer comer, a mãe, ou enfim, o responsável sempre dá uma recompensa de É, sobremesa, né? Se você almoçar, você vai ter um docinho depois. Como assim? Se você fizer essa parte ruim agora, a parte boa vai vir depois. E a parte boa é sempre alguma coisa adocicada, né? isso E aí. você falou uma coisa interessante sobre a questão do não. Eu ouço muito isso. O meu público, a maior parte é feminino, né? E eu ouço muito essa questão do não em relação ao parceiro que cozinha. As mulheres trabalham fora, e aí o parceiro chega mais cedo, ou trabalha home office, né? Porque agora tem bastante pessoas que trabalham assim, e acabam cozinhando, e aí em grande quantidade, ou coisas muito calóricas. E essa mulher tem uma dificuldade muito grande de chegar para o parceiro e dizer: olha, agora eu estou dentro de uma reeducação alimentar, isso não pode mais fazer parte da minha alimentação com essa frequência. Elas não conseguem. Então, elas chegam no meu consultório com essa reclamação a toda consulta, mas elas não conseguem ter esse diálogo com o parceiro em casa, porque tem essa questão da dificuldade de dizer não, né, que você trouxe Não desagradar, né? para não desagradar. Até porque também esse parceiro também foi educado que a única forma dele agradar essa esposa que vai chegar cansada e tudo mais é também com comida. Que ele pode também agradar de outras formas, mas na concepção dele, a única forma de agradá-la é com comida. E aí, o que eu faço também nesses casos? Eu levo alguma receitinha saudável, substituo alguma coisa para que ele continue fazendo aquele processo que também vai deixá-lo satisfeito, vai deixar também a esposa satisfeita, mas dentro daquilo que ela pode consumir, né? Uhum. Sobre a caixinha também, algumas pessoas falaram, e eu quero muito, muito falar sobre isso que eu vou puxar agora. Sobre desânimo, preguiça, falta de tempo, sobre ansiedade, falou aqui também, né, sobre a esposa que, né, não está de dieta, não consegue seguir, sobre os filhos, aí acaba tendo muita besteira em casa, eu tenho criança, acaba tendo muito alimento não saudável. E uma coisa que é muito presente no dia a dia do consultório são as desculpas. Quando eu falo desculpa, quero que fique bem claro que não é que o paciente esteja me enganando ou que, enfim, que ele não queira, né? Não esteja fazendo por onde. É uma coisa inconsciente mesmo. Ele põe na cabeça que ele não consegue fazer por falta de tempo, porque o problema é o parceiro, porque o problema é o local que mora, é o trabalho, são os filhos, é o cachorro, enfim. Onde que a psicologia pode atuar nessa questão dessa dificuldade pela mudança de hábito e pela essa coisa do inconsciente buscar sempre uma desculpa para ela não conseguir chegar ao objetivo? Então, no meu caso, eu trabalho muito essa questão dos pensamentos e dos pensamentos sabotadores. Isso aí é o auto-engano, né? A pessoa que cria desculpas, ela está inventando inconscientemente uma forma para não conseguir aquilo. E aí, o que eu trabalho? Eu trabalho o pensamento. Olha só, esse aqui é o seu pensamento. Será que ele é real? Ou será que você pode ver de uma outra forma? Você já tentou? Você já tentou de todas as formas? Então, eu vou questionando esse pensamento e vou questionando os comportamentos para
para o paciente consiga ver que aquilo ali é um processo de autossabotagem, que na verdade ela não quer. Por que ela não quer? Porque é fonte única de prazer ainda. Ela acredita dessa forma. Você falou uma coisa interessante, é que, eu tenho filho em casa. Se não é bom para mim, vai ser bom para o meu filho? Eu acho que isso é muito importante. Mas coitado do meu filho. Amor através da comida, como foi ensinado desde lá de trás. Então, isso é uma crença, e é uma crença difícil de ser trabalhada, porque é uma crença social de que amor a gente dá através da comida. É muito fácil dar amor através da comida. Então é uma coisa que a gente vai questionar, não que vai tirar, porque eu falo, a gente pode amar através da comida, podemos amar através da comida boa, da comida saudável e também da comida gostosa, porque a comida pode estar associada a isso, né? Só que a gente precisa é como se fosse uma reestruturação total do pensamento da pessoa. Enquanto ela não consegue mudar esses pensamentos, ela não consegue parar de se sabotar. Ela vai continuar nessa autossabotagem. E aí você falou da ansiedade, que é uma coisa muito importante. A pessoa que come com ansiedade. Por que tem algumas pessoas que têm ansiedade e falam, não consigo comer quando eu estou ansiosa, e outras pessoas que falam, eu como porque eu estou ansiosa? Então, tem uma diferença aí muito grande. As pessoas que comem porque falam que estão ansiosas, provavelmente ela criou um hábito de quando ela está muito nervosa, ela precisa comer como recompensa. Porque se você for reparar, na verdade, quem tem ansiedade, a ansiedade vem da emoção de medo. Se eu tenho medo, o meu cérebro e a minha fisiologia do corpo vai fazer com que eu não coma. Porque se eu tiver que correr, se eu tiver que me defender, se eu tô com o estômago cheio, eu não vou conseguir fazer isso. Então, na verdade, quando eu tô sob excesso de ansiedade, de medo, o meu corpo vai expelir. Por isso que a gente faz tanto xixi, por isso que tem gente que tem diarreia, por isso que tem gente que vomita. E não o contrário, eu vou ingerir. Só que essas pessoas, geralmente, quem come por ansiedade é uma pessoa muito ansiosa que criou um condicionamento. Ela começou a toda vez que ela sentia ansiedade, ela comia para aliviar. Toda vez que ela sentia, ela comia para aliviar. E aí ela criou esse condicionamento. E aí você vai reparar, as pessoas que têm mais dificuldade com a ansiedade mesmo, elas vão comer com a ansiedade. Mas é totalmente contrário à necessidade real do nosso corpo e do nosso cérebro. Você vê a diferença. Você já deve Sim, ver não sei. isso, né? Sim, fisiologicamente não se explica o ato de comer com ansiedade, seria o contrário, né? Seria o Mas contrário. na maior parte das vezes o que acontece é exatamente o O comer comer compulsivo, na compulsivo. ansiedade, não a anorexia. O que acaba tornando o processo mais difícil, porque se a pessoa está insatisfeita com a própria imagem, está tentando emagrecimento, ela tem uma questão psicológica que faz com que ela descontrole a dieta e não consiga atingir o objetivo, ela fica mais frustrada, ela fica mais ansiosa, ela fica mais insatisfeita com o próprio corpo e vai descontar E novamente na come comida. mais Então, ainda. volta tudo a estaca É. zero e vira um ciclo que não tem fim. Deixa eu ver se na caixinha botaram alguma outra coisa. Falaram sobre... Muitos falou sobre o tempo. Falou também sobre a questão da bebida alcoólica, isso que apareceu também com frequência aqui. Falando que não conseguem seguir a dieta por conta do consumo de bebida alcoólica. Isso também é uma coisa bem presente, né? Não sei o atendimento agora, né? Eu já tinha trabalhado com isso, mas agora como que isso aparece. E eu acho muito importante, uma coisa que eu fiz bastante para os meus pacientes, né? Uma cervejinha todos os dias e a pessoa não consegue ficar sem, também é um problema. Não É é aquela alcoolismo. pessoa que está bebendo. Oi, como? Já Desculpa. é considerado alcoolismo. Já é alcoolismo. Eu sempre falo isso. Busca no Google ou no dicionário a definição de alcoolismo e você vai ver que não é a quantidade, mas a constância, né? Só que essas pessoas não conseguem ver a gravidade dessa situação e que muitas vezes está atrelada somente, não é nem ao prazer, como você falou da questão da ansiedade, não é nem ao prazer
não gosta nem da bebida alcoólica em si, é isso que eu quero dizer. Mas está atrelado a alguma situação, ou que aquela bebida alcoólica traz, um saudosismo, ou para compensar mesmo alguma falha, alguma falta, né? Tem um É muito relaxamento, importante. né? A bebida alcoólica, ela traz uma sensação muito grande de relaxamento, porque ela deprime o sistema nervoso central. E aí, o que que acontece? A gente vive num momento de estresse muito grande, né? De correria, de estresse e tal, meu corpo todo agitado. Aí, eu chego em casa dessa forma, totalmente agitada. Aí, o que que eu começo a associar? Vou beber para relaxar. A bebida está muito relacionada ao relaxamento. E é um problema muito sério, porque não, o alcoolismo não é só aquela pessoa que você vê lá todo dia no bar. Não é isso, isso é o extremo do alcoolismo. O alcoolismo tem esse, quem bebe uma cervejinha todo dia, tem o alcoólico de final de semana. E eu vejo muitos casos assim, as pessoas não têm consciência. A pessoa que sexta, sábado e domingo bebe. Toda sexta, sábado e domingo bebe e ela não consegue ficar sem. Então, eu acho que é importante a gente entender isso. A grande característica é eu não consigo ficar sem. Se eu não consigo ficar sem, eu tenho uma dependência. E aí é um alerta. Se eu não consigo relaxar sozinho, é um alerta. Aí eu tenho que beber para relaxar, eu tenho que comer para ficar feliz. E aí isso é um alerta, porque assim, a pessoa está totalmente fora de controle dela. Falta de noção do que ela não tem, ela não consegue gerenciar as próprias emoções, o que ela está sentindo, ela não consegue se organizar para estruturar melhor a rotina dela, para no final do dia ela tá bem. Ela pode estar cansada. O cansaço faz parte, mas ela não pode estar péssima. Ela não pode estar assim, não quero falar com ninguém. Eu só quero que acabe. E aí, assim, antes da pandemia, eu via muito o sextou. E aí, agora eu tenho visto muito o sextou de novo. Né? Como que as pessoas ficam hiper felizes quando chega um final de semana e no domingo começam a entrar numa depressão porque vai voltar toda aquela rotina e ela não tem consciência que ela criou isso. E que ela pode construir uma coisa nova, que só ela é capaz de mudar aquilo. E aí é fuga, e aí as pessoas entram numa fuga alimentar, que é o mais fácil, porque a gente tem que comer, numa fuga de drogas, né, de qualquer tipo. E como o álcool é uma droga lícita, as pessoas só vão ter consciência disso lá na frente, né? Quando o dano é Sim, muito maior. interessante você trazer isso. Eu não sei se você pode diagnosticar, mas no meu caso eu não posso. Mas eu sempre puxo esse alerta para os pacientes de que você falou uma frase que eu sempre uso, que o alcoólatra não é aquele que está bebendo excessivamente na porta do bar, mas pequenas quantidades todos os dias também pode ser configurado como alcoolismo. Outra coisa também que aparece muito falando sobre os vícios é a questão do cigarro. Tem muitos pacientes que pararam de fumar e ganharam peso e não conseguem recuperar, né? E muitos cogitam voltar a fumar porque o cigarro me emagrecia. Eu ouço muito essa frase. E aí eu explico que, lógico, não é da minha área, né? Mas eu sempre, como tenho sempre contato com vocês, eu entendo isso, que não era o cigarro que emagrecia. Você estava com um vício que você retirou e agora você está substituindo esse vício, né? Você tirou o cigarro e você está botando descontando essa frustração, enfim, essa falta na alimentação. Então, tem que saber o porquê lá atrás você começou a fumar, o que te levou a esse vício e aonde você está descontando agora. Então, se não tratar a causa, realmente não vai fazer. Não adianta você procurar o melhor nutricionista, a melhor dieta que vai se encaixar mais no seu dia a dia, no seu bolso, nas suas preferências, se você tem uma questão por trás disso, né? É. Eu sinto muito isso, que muitas vezes os pacientes trocam o local, né, de atividade física, trocam de profissional, tanto psicólogo quanto nutricionista, porque acham que não tá atendendo que você não está chegando, não está atendendo as suas expectativas, não está chegando ao ponto que necessita. Mas o que acontece é que se você não curar a sua ferida, como que você chama? Ferida Emocional. emocional. Se você não curar a sua ferida emocional, não adianta você ficar buscando métodos e métodos e a dieta
sem glúten, sem lactose, jejum intermitente, o problema não é o método, o problema é a ferida emocional que está ali, ainda aberta, que precisa ser curada, né? Eu vou deixar aqui um tempinho, enquanto eu vou concluindo, para as pessoas, se alguém quiser mandar alguma dúvida, alguma sugestão. E aí, se você quiser falar alguma coisa também, fique à vontade, até para depois no final a gente falar onde a gente atende, você falar um Tá. pouquinho mais do seu trabalho, se você se sentir à vontade. Então, diante de tudo que a Elaine falou aqui, né? O Instagram dela tem um conteúdo fantástico, de fácil entendimento. Foi assim que eu cheguei até você, né? Vendo uma live que eu fiquei encantada. Eu falei, preciso que você faça uma live comigo para trazer um pouquinho disso para minha página também. Então, para concluir, né, como eu sempre falo nos meus atendimentos, a questão não é se culpar por não conseguir levar adiante o processo na busca do objetivo. A questão é você descobrir qual é a barreira que está nesse caminho, tirar essa barreira para conseguir levar o processo adiante, né, Elaine? Então, me diz onde você atende, como meus pacientes podem ter acesso a você, se tem telefone na sua bio, se você quer que deixe o telefone aqui. Tenho o telefone na minha bio. Eu atendo aqui em Friburgo, no edifício Amazonas, ali na rua, depois da loja Naxpel, no primeiro edifício que tem, na sala 902. Eu atendo presencial e online também. Para aquelas pessoas, às vezes, que é de fora, de outras cidades, eu atendo nas duas modalidades. E aí, Tá, quem tiver interesse pode me mandar mensagem. Tá lá na minha bio, pode também me mandar mensagem no meu Instagram, né? tá, perfeito. E eu sei que muitas vezes não é acessível para todo mundo no momento, poder estar fazendo as consultas, então dê uma olhadinha na página da Elaine, que ela já faz bastante coisa que tenho certeza que vai pegar a questãozinha de cada um e você já vai conseguir partir do princípio, como que eu posso dizer, de usar as armas que você tem, né? Usando que você não pode ir à consulta agora, mas tem bastante informação aqui para você utilizar. E você faz umas lives também, né? Com frequência, eu vejo que tem Faço. assuntos bem interessantes. E a gente também, nós estamos abertas a sugestão de live, de post, tá? Uhum. Eu atendo também online, atendo em Muri, onde eu faço uma parte dos meus atendimentos. Meu consultório fica ali na Rua do Correio, não sei se quem está aqui conhece Muri. E também faço alguns atendimentos no centro, no espaço da Joana, que é Natal Fit, ali na Monte Líbano, em frente o Bar América. Perto Uhum. do Raro. Uma escadinha ali, lá também me encontro. Na minha página tem também na bio o meu telefone. Posso marcar consulta tanto pelo telefone quanto também pelo Instagram. E também estou aberta a sugestão de live, de post, e também para qualquer dúvida sobre o tema de hoje, à disposição. Isso aí. É importante as pessoas saberem, assim, o meu principal objetivo com rede social é exatamente isso, é levar conhecimento àquelas pessoas que não podem fazer terapia, principalmente no campo da psicologia, que há muitos anos tem uma crença que só faz terapia quem é rico. E aí eu quero muito desmistificar essa ideia. Todo mundo precisa ter acesso ao autoconhecimento. Só assim a gente consegue mudar, né? Então essa é a minha Sim, intenção. eu gostei bastante do seu conteúdo, porque eu acho que você passa de uma forma em que as pessoas se sentem muito representadas, de uma forma muito clara. Uhum. Então, eu assistindo a sua live, lendo os seus posts, eu consigo identificar ali cada paciente meu e consigo também me identificar dentro daquelas situações. Então, eu acho que isso também é muito fácil para a gente conseguir reconhecer onde está errando e possivelmente mudar, ou até reconhecer que precisa de uma ajuda profissional, né? Porque até então tem gente que acha que tá tudo bem, eu consigo levar isso aqui sozinho, não é bem assim, né? É verdade. E uma coisa que é importante falar também é sobre o preconceito e o pré-conceito sobre as questões psicológicas. Todo mundo tem questão psicológica, todo mundo precisa de terapia, então não é vergonhoso, não é nenhum problema absurdo, a gente tem que se abrir mesmo e não ter vergonha disso, né? E lógico, com um profissional competente. Não adianta a gente dizer, eu não preciso de psicólogo porque eu converso com as minhas amigas, né? Conversar com as amigas é muito bom, eu adoro, mas a gente precisa de um aconselhamento profissional, né? Para curar essas feridas. É exatamente isso, é diferente, muito diferente conversar com uma Muito amiga e diferente. conversar com um profissional.
Mas aos poucos as pessoas vão entendendo essas diferenças, né? O importante é que as pessoas entendam que todos temos questões emocionais, até porque os nossos pais não sabem lidar com as emoções, a gente não sabe, provavelmente com os filhos vamos ter essa deficiência. Isso vai passando assim. Então, assim, não tem ninguém que se resolve inteiramente sozinho. Isso é fuga também, né? Exatamente. Elaine, eu vou agradecer Isso. mais uma vez a sua disponibilidade Obrigada a e também você. estou à disposição caso você tenha alguma dúvida sobre o meu trabalho, se quiser fazer encaminhar algum paciente. A gente também tem essa questão do livre-arbítrio para fazer Uhum. todas as. Perdi a palavra agora, mas enfim, um tratamento multidisciplinar que for Isso aí. necessário, tá bom? Se o paciente também não puder estar fazendo a consulta nutricional, então eu posso te ajudar de alguma forma. Às vezes eu faço grupo de emagrecimento e aí faço algumas coisas gratuitas mesmo, posso fazer alguma orientação específica para esse paciente também que não pode estar vindo à consulta. Ai, que Boa ótimo, noite isso aí. para você, boa noite para todo Obrigada. mundo que assistiu a gente também, que ficou até agora, e boa semana também para todo mundo. Para você também, obrigada pelo convite e vamos fazer mais, né? Sempre vai ter Ah, em obrigada. assunto. Obrigada. E se alguém tiver alguma sugestão de tema, pode mandar para a gente faz uma próxima live. Isso E aí. também de horário, o dia que é melhor, o horário, estamos abertos a sugestões. Tá ótimo. Tá bom, Elaine? Obrigada. Boa noite, foi Obrigada, um boa prazer. noite. Tchau. Tchau.